No Evangelho de Marcos, capítulo 7. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, iniciaremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Vou fazer uma leitura alternada. E os irmãos que querem contraste devem se colocar de pé. Diz a palavra do Senhor: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Amém, irmãos? Deus querido, Deus amado, graças ao Senhor neste momento. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agradeço, Deus, porque o poder do Senhor é manifestado neste tempo. Tua misericórdia, meu Pai, usa os seus servos, meu Deus, mesmo, meu Pai, sendo nós pecadores. Então, Deus querido, eu peço agora que, em nome de Jesus, o Senhor, além de preparar o coração do seu servo, que te fala, prepara também o coração da tua igreja, meu Deus, para ouvir a palavra do Senhor neste dia. Pai querido, repreenda todo o mal, tudo aquilo que não é do Senhor, que não venha impedir com que a sua palavra seja aqui compreendida, Pai. Deus querido, que seja o Senhor através da minha vida, Deus. Então esconda-me, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, por esse Senhor. Irmãos, o tema dessa palavra: purificando o coração. Início do capítulo 7, os versículos que acabamos de ler, fala sobre os fariseus que estavam ali incomodados pela atitude dos discípulos, que comiam e antes de comer não lavavam suas mãos. Os fariseus, acostumados com as suas tradições antigas, ainda era costume naquela época, de antes de comer lavar por várias vezes as mãos, para depois tocar no alimento, porque era considerado impuro se o mesmo não agisse dessa forma. Eles não poderiam tocar em animal morto, não poderiam tocar em qualquer pessoa que tivesse ali com fluxo de sangue, e tinha outras leis ainda que se estão lá no livro de Levítico 16, que uma pessoa era considerada impura se fizesse uma daquelas coisas. Eles começaram a observar os discípulos, começaram a falar da impureza dos discípulos, daquilo que os discípulos estavam fazendo, porque na visão deles, acompanhando assim as tradições antigas, aquilo que eles aprenderam, os discípulos estavam errando. Nós sabemos que os fariseus eram homens que sempre tentavam provar algo contra Jesus. Tudo que fosse possível contradizer a palavra de Jesus ou provar para o povo que Jesus não era quem ele dizia ser, o Messias, os fariseus trabalhavam em cima disso. E agora eles observam aqueles que caminhavam com Jesus agindo dessa forma. Então eles começaram ali, eu vou aproveitar, vamos pensar vou aproveitar agora para mostrar para esses discípulos que esse homem que eles seguem está agindo de forma errada, que vai contra a nossa lei.
Fizeram essa pergunta para Jesus depois de Jesus ter tido um momento com o povo: Senhor, não seria correto seus discípulos lavarem as mãos depois de comer? E no versículo 14 até o versículo 16, Jesus começa a mostrar para esses homens que a limpeza que era necessária ia muito mais além do que lavar as suas mãos, ou pegar ali um vaso com água e lavar o seu corpo. Jesus começa a mostrar para eles que a limpeza necessária, que eles deveriam realmente se preocupar, estava relacionada à espiritual. Versículo 14 diz assim: e chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus agora está mostrando para os fariseus: olha, a preocupação de vocês pode até ser válida, mas a limpeza que vocês têm se preocupado durante todo esse tempo, isso não irá acrescentar nada para a purificação da tua alma, ou para a purificação do seu coração, porque vem sim acompanhando a tradição antiga que diz isso, que antes de comer vocês deveriam se lavar. Jesus ele não discordava que o homem que tocasse no animal imundo, ele deveria agir desta forma que foi dado assim na lei. Mas Jesus começa agora a mostrar para eles que algo mais além, algo, vamos colocar assim, que eles deveriam tomar mais cuidado. E isso eles não estavam muito preocupados. Os discípulos estavam dando a pessoa certa, Jesus Cristo, né? Os discípulos estavam caminhando com aquele que iria ensiná-los sobre a verdadeira purificação, aqueles que iriam lavá-los dos seus pecados. Mas os fariseus, eles tinham uma certa dificuldade de ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E a dificuldade às vezes ocorria pelo fato de sempre estar olhando para Jesus, tentando achar algo para acusá-lo, para poder ali condená-lo. Irmãos, se Jesus mais uma vez ele traz, ele desperta a atenção daquela multidão, porque é bem provável que quando Jesus ele foi questionado pela atitude dos discípulos, comer o pão ali sem lavar as mãos, as pessoas que estavam ouvindo Jesus também ouviram isso, aquele questionamento, e também é provável que eles começaram também a concordar com os fariseus. Os fariseus estão certos, porque a tradição não diz isso. Até hoje nós seguimos dessa forma. Jesus desperta a atenção da multidão: olha para mim, vocês, quando falam sobre purificação, quando falam sobre essa limpeza, eu não estou preocupado com aquilo que contamina o homem pelo fato dele produzir em sua boca. Jesus mostra para eles: olha, não é o alimento, não é o fato de tocar no alimento com a mão suja e colocar sobre a sua boca que esse homem será contaminado, porque essas coisas vão descer para o estômago. Mais à frente nós vamos ver isso. Mas o perigo é aquilo que vai para o coração. E Jesus começa a mostrar isso para os fariseus. É bem provável que tentava ali o Senhor fazendo com que os fariseus atentassem para isso, porque eles não tinham muita preocupação com aquilo que contaminava o coração deles. Irmãos, no versículo 17, o Senhor continua dizendo assim: depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse: assim também vós não compreendeis que tudo que fora entrar no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ficando puras todas as comidas. Jesus agora está falando para os seus discípulos. Se os discípulos ficavam ali com
esse nó na cabeça, né? Intrigados talvez por aquilo que os fariseus levantaram, que não levantaram pelos fariseus. O povo que Jesus convidou para poder se aproximar e explicar melhor para aquele povo que tipo de purificação que ele estava fazendo, mas mesmo assim os discípulos ficaram intrigados com aquilo. E agora, em particular, perguntaram a Jesus: Senhor, mas como é isso, Senhor? Que tipo de purificação é essa? E Jesus: olha, até vocês não compreenderam o que eu disse? O que você coloca sobre a tua boca, isso vai para o estômago, isso vai embora. Não é nesse tipo de contaminação que eu estou falando. O Senhor não estava falando ali de uma doença que você poderia adquirir pelo fato de ingerir um alimento que tivesse contaminado ou algo parecido. Tipo de contaminação, de impureza que Jesus estava explicando aquele povo, era algo que vinha do coração. Uma purificação diferente. Eles precisavam se libertar de alguns comportamentos, de algumas tradições, que às vezes deve ser seguido ali ao pé da letra, mas o que era preciso ser feito, aquele povo não fazia. E o Senhor, ele vem e começa a tratar isso no coração daquele povo. Haja vista que quando Jesus começou a pregar, quando Jesus ele começou a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, havia uma contaminação muito grande em toda aquela terra. As pessoas acreditavam servir a Deus conforme eles aprenderam suas tradições, às vezes não seguiam dentro dos pergaminhos da palavra, mas conforme alguns homens orientados, alguns sacerdotes, alguns fariseus, no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim para os sacerdotes: olha, o meu povo está crescendo por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento. E agora o Senhor, ele vem para poder consertar algumas coisas. O Senhor vem para poder tratar algumas coisas, porque o povo estava permitindo que uma contaminação viesse fazer parte da sua vida, do coração ficasse totalmente impuro, porque andava somente naquelas tradições antigas e não andava em busca do verdadeiro conhecimento. Irmãos, e continuando no versículo 20 até o versículo 23, Jesus apresenta algumas coisas que tornam o homem impuro, algumas práticas dia a dia do ser humano que pode sim lhe tornar uma pessoa impura. E dizia que sai do homem, isso é o que contamina o homem, no versículo 20. E no versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha só o que Jesus, tipo de purificação que Jesus se referia. Jesus está falando para aqueles homens: olha, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que contaminam a sua alma e talvez tenha estado presente na sua vida.